O grande escritor Agostinho de Hipona, que viveu entre o terceiro e o quarto século, escreveu, lá no seu livro Confissões, ele diz, em relação a Deus: Tu nos criastes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nós faremos hoje um estudo no livro de Eclesiastes, na verdade um estudo primeiro introdutório. A palavra Eclesiastes tem sido traduzido como pregador, o termo em hebraico tem o sentido de aquele que convoca a assembleia para uma reunião. No primeiro versículo de Eclesiastes diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Israel. Por isso, esse livro, Eclesiastes, é considerado como sendo um livro escrito por Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios e Cântico dos Cânticos, considerado o homem mais sábio de sua época. Aqui diz que era filho de Davi, Salomão era filho de Davi e era rei de Israel. Então, tudo indica ser ele o autor deste livro. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, sob um olhar superficial, nós percebemos um certo ceticismo e pessimismo no livro, quando nós não vamos mais além, numa leitura mais aprofundada. Por isso, alguns chamam o livro de Eclesiastes de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Eu tive um professor de literatura na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, Luiz Busato, que amava esse livro, fazia muitas referências ao livro de Eclesiastes. Até mesmo pessoas que não são cristãs gostam quando leem Eclesiastes devido a essa atitude filosófica diante da vida. Quando nós lemos então sob esse olhar superficial e não aprofundado, ele parece ser um livro, inclusive, que contradiz Provérbios, que é um livro que ensina a arte do bem viver, que ensina a sabedoria. Por que isto? Porque o autor, Salomão, neste livro, muitas vezes ele fala assumindo a posição de um homem secularista, isto é, uma visão secular da realidade, que é aquela visão que não considera Deus, como nós temos visto nos nossos dias, a tentativa de banir Deus de toda a sociedade, de todas as instituições, a visão secular do mundo. Então Salomão, às vezes, ele assume, como se assumisse o eu de uma pessoa que vive sem Deus, e ele mostra qual é a visão de quem vive sem Deus. Só pode ser uma visão pessimista. Por exemplo, o filósofo Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, que era ateu, ele considerava que a vida é um verdadeiro absurdo. Ele usava essa expressão, essa palavra absurdo para classificar a vida. Para ele a vida não tinha nenhum sentido, porque você vive e quando você está preparado para viver, você chega no momento de morrer, chega a morte. Então, Sartre não aceitava a morte como algo racionalmente considerável e pensava que a vida é um absurdo. O escritor Dostoiévski, por exemplo, o escritor russo Fedor Dostoiévski, disse que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Quer dizer, nada teria sentido. Se Deus não... As pessoas falam sobre moralidade sem Deus, ética sem Deus. Os ateus têm uma moral, têm uma ética, têm valores? Têm, mas não têm uma base lógica, porque se Deus não existe, como escreveu o escritor Ariano Suassuna também, quando ele leu Dostoiévski, ele tomou consciência e escreveu que se Deus não existe, qualquer princípio moral não passa de mera opinião e a vida não tem o menor sentido. Então, muitas vezes no livro de Eclesiastes você vai ter essa visão de um homem secular sem Deus, daí a visão pessimista. O escritor, poeta T.S. Eliot,
Thomas Stern Eliot, um escritor cristão, escreveu um livro chamado Os Homens Ocos, Homens Vazios, Homens que não têm sentido em sua existência, os homens ocos. Logo no início ele começa dizendo: nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós. Esta é a visão que muitas vezes transparece no livro de Eclesiastes. Mas, amados, o fato é que este livro não contradiz o livro de Provérbios, quando lido com profundidade. O livro de Provérbios anuncia, por exemplo, muitas leis gerais, proverbiais, sapienciais para a vida, e aqui também nós temos isso, só que de uma forma, muitas vezes, dentro da sabedoria especulativa, como nós já vimos, de uma sabedoria especulativa, contemplativa em relação à existência. Por exemplo, Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas não há crianças, não há jovens que se desviam às vezes. Então, isto não é uma lei natural, não é uma lei matemática. Significa que, de forma geral, sempre que uma criança for educada em certos valores, ela vai seguir aqueles valores, mas isso não é matemático. Às vezes pode haver desvios. Provérbios, os livros de sabedoria não são decretos existenciais, são livros de sabedorias que anunciam possibilidades existenciais. Se a pessoa seguir aqueles princípios, é quase certo que eles acontecerão. Mas existem outras variáveis, como, por exemplo, a responsabilidade humana, a liberdade da pessoa de tomar decisões. O pai educa o filho, mas não pode obrigá-lo a seguir pelo caminho em que foi educado. E há a questão da soberania de Deus. Por exemplo, Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal e foi inclusive elogiado pelo próprio Deus. Mas nós vimos que nem tudo fisicamente, do ponto de vista material e natural, foi bem para Jó. Ele passou por altas provações, por uma provação que nós nem imaginamos passar. Perdeu todas as propriedades, os empregados, perdeu os familiares, perdeu a própria saúde, foi humilhado. Então, as verdades bíblicas que dizem que se nós seguirmos os valores de Deus, tudo irá bem e nós seremos bem-sucedidos, são anúncios, promessas e possibilidades. Não significa que Deus não pode intervir e fazer com que as coisas ajam de maneira diferenciada, para o nosso bem, inclusive, amados irmãos. Mas mesmo nas provações, a palavra de Deus nos garante que Deus está do nosso lado e em tudo seremos abençoados, como foi o caso de Jó, como foi o caso de José do Egito, por exemplo. José foi vendido como escravo para o Egito, mas acabou se tornando governador do Egito. Quando ele encontrou seus irmãos, ele disse para eles, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus que tem o poder de transformar o mal em bem. Então, quando alguém te perguntar: mas a Bíblia fala que se a pessoa seguir pelo caminho reto, que tudo vai dar certo na sua vida. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia diz que esta é uma possibilidade alta de acontecer. A Bíblia isso aqui não é um decreto divino. O ensina a criança no caminho que deve andar não é igual a no final não vai se desviar dele. Isto é uma possibilidade real e que verdadeiramente pode acontecer e que podemos dizer que em quase 100% dos casos acontecerá. Os filhos seguem o modelo dos pais, mas podem haver exceções, porque nós estamos num mundo onde há muitas variáveis, e a variável principal nas nossas vidas é a soberania do nosso grande Deus. Amados, então o livro de Eclesiastes,
Ele trata também da sabedoria, é um livro sapiencial, como Provérbios, mas trata de uma forma um tanto quanto, especulativa. É uma sabedoria mais especulativa do que proverbial. Logo na introdução da nossa lição, amados irmãos, o autor nos informa que a lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai tratar de Deus como um ser soberano. O segundo ponto o primeiro ponto trata de Deus como ser criador e se um homem pode viver e ser feliz sem Deus. O terceiro ponto trata de Deus como um ser soberano sobre todas as coisas, rei soberano que domina todas as coisas. E o terceiro ponto fala de Deus como sendo a sabedoria inescrutável, isto é, ninguém pode saber tudo sobre a sabedoria, nem sobre Deus. Amados, isto porque a sabedoria divina, ela jamais vai poder ser conhecida pelo ser humano, porque Deus é infinito, a sabedoria de Deus é infinita e nós somos seres finitos. Eu ouso dizer, irmãos, que nem na eternidade nós vamos saber tudo o que Deus sabe, nós vamos aprender mais e mais, e vai ser a eternidade, irmãos, será um eterno conhecimento de Deus. Podemos dizer assim, aqui, lembra lá no Evangelho de João, diz que a verdade, enfim, eu não lembro exatamente, mas diz que crer em Cristo Jesus, crer em Deus, né? A vida eterna é que nós creiamos nele, em Deus, e naquele que Ele enviou em Cristo. Esta é a vida eterna. Nós podemos traduzir da seguinte forma: a vida eterna é um eterno conhecimento de Deus. Então nós vamos conhecer Deus para sempre, na eternidade, durante novos céus e nova terra. Se você já sentiu a alegria de meditar na palavra de Deus, nos assuntos bíblicos e teológicos, doutrinários, que é uma alegria maravilhosa, saiba que no céu você vai aprender de Deus cada vez mais. Então, se você não ama aprender de Deus, é melhor que você não vá para o céu. Aliás, ninguém que não ama a Deus vai para o céu, porque estaria fazendo o que lá, não é verdade? Então, quem ama a Deus e quer aprender de Deus, a vida eterna é crer em Deus e crer naquele que foi enviado por Ele, isto é, em Cristo. Então, a vida eterna é um eterno conhecimento de Deus. Amados, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala então da vida sem Deus. Que propósito existe numa vida sem Deus? Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 1 a 9, vai mostrar que não existe vida, sentido numa vida sem Deus. Daí aqui o fato de que às vezes o sábio Salomão, ele assume o papel, ele fala como se ele fosse um homem sem Deus, para que nós possamos compreender. Ele fala como sob uma perspectiva de alguém que é secularista, que vive o que é uma vida secular, irmãos? Você tem a vida sagrada é viver na presença de Deus. Secular é viver separado de Deus. Eu publiquei até um texto lá no meu Instagram, JC Pilgrim. Você pode procurar de Spurgeon, onde ele diz que para um homem que vive em Deus, tudo é sagrado. É um texto maravilhoso. Quem realmente vive em Deus está sempre em união com Deus, mas aquele que vive sem Deus, ele vive uma vida secular, sem a presença de Deus. Deixa eu confirmar o horário aqui. Amém, louvado seja Deus. Temos ainda alguns minutos para concluirmos a nossa lição, louvado seja Deus. Nós temos aqui então, meus amados, o primeiro ponto da lição, ele nos mostra que o universo tem as suas leis, não é? Provérbios, leis naturais criadas por Deus, que na verdade é a mão de Deus soberana atuando no universo. E então o salmista, ele começa a considerar todas as coisas, e ele já começa no primeiro versículo dizendo que tudo é vaidade. Ele diz, versículo 2, Eclesiastes 1, 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que quer dizer isso?
Às vezes se diz assim que tudo é ilusão, ilusão das ilusões, tudo é ilusão, tudo é bobagem, nada faz sentido. Ele já começa dizendo isso, falando como um homem secularista, um homem sem Deus. E aí ele diz, por exemplo, no versículo 9, nada há de novo debaixo do sol. Ele está entediado, a vida parece uma contínua repetição. Quem não tem Deus sente que tudo é canseira, como diz no versículo 8. E então ele tem essa sensação, irmãos, de que nada faz sentido. Você pode ler isso dos versículos 1 ao versículo 9. Da perspectiva, diz a lição, da perspectiva de uma pessoa que não vê qualquer propósito em tudo que existe, a vida é realmente enfado e aflição de espírito, como diz o pregador, como diz o sábio Salomão. É um ciclo contínuo de repetições. Você acorda amanhã do mesmo jeito, depois do mesmo jeito, mas para aquele que está em Cristo, ele anda em novidade de vida e ele espera que todo dia ele possa aprender algo melhor e aprender algo mais maravilhoso de Deus, e todo dia é uma expectativa. Ele pode já estar na presença de Deus, seja pela vinda de Cristo Jesus, seja pela sua morte. Quando nós morremos, nós somos aperfeiçoados em santidade, nosso espírito é aperfeiçoado em santidade como ladrão na cruz, e hoje mesmo nós estaremos na presença, se morrermos hoje, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que vive sem Deus, para ele tudo não passa de uma grande repetição, de tédio, de cansaço, de enfado. Irmãos, algo que temos que entender também é que a revelação que Salomão tinha era um tipo de revelação na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. As primeiras pessoas, irmãos, tinham menos revelações do que nós temos. Nós temos o todo das Escrituras, temos o Novo Testamento e temos o Senhor Jesus Cristo para nos ensinar coisas gloriosas. E os apóstolos, eles não tinham. Imagine, antes de Moisés escrever o Pentateuco, o que Abraão tinha, irmãos? Abraão não tinha uma Bíblia escrita. Isaac não tinha uma Bíblia escrita, Jacó não tinha uma Bíblia escrita, Noé não tinha uma Bíblia escrita. O que eles tinham era a revelação direta de Deus, ou então era a transmissão oral, irmãos. Adão e Eva falaram com Deus diretamente, depois passaram para Abel e para Caim seus ensinamentos. Abraão recebeu revelações diretas de Deus, e assim sucessivamente, e eles foram passando para as outras gerações. Mas não tinham a palavra escrita, não tinham a quantidade de revelações que nós temos hoje. Por isso nós temos que considerar a revelação veterotestamentária, a revelação do Velho Testamento, sob a ótica neotestamentária, sob a ótica do Novo Testamento. Quer dizer, ler o Antigo sob a luz do Novo, e não o contrário. Algumas igrejas, perdoe os irmãos neopentecostais, e às vezes, infelizmente, também até alguns pentecostais, querem ler todas as Escrituras sob a ótica veterotestamentária, sob a ótica do Antigo Testamento. Não, é claro que a Bíblia, toda a mensagem se harmoniza, mas nós temos que ler o Antigo sob a ótica do Novo, ver Jesus em tudo. Acho que foi Charles Spurgeon que disse isso: procure Jesus em tudo e você não errará. E você não errará. Em tudo que você lê na Bíblia, procure. Isso aqui fala o que do meu mestre Jesus? Há muitas profecias e muitos tipos. Amados irmãos, então o homem entediado, ele vive uma vida sem Deus, então uma vida que não faz sentido. Mas o homem que tem Deus, o homem que tem Cristo na sua vida, ele sabe, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aquele que tem Cristo, ele sabe disso, ele tem consciência disso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sou pecador, uma criatura que caiu em pecado, mas eu fui redimida e Deus está refazendo a imagem dele em mim. E essa imagem será plenamente refeita na glorificação. A pessoa que está em Cristo sabe que Deus tem um plano glorioso, grandioso, um projeto eterno para ele.
a bendita esperança da redenção. Nós já fomos redimidos em nossa penalidade do pecado, estamos sendo redimidos do poder do pecado e seremos redimidos para sempre na glorificação. Redimir é pagar o preço. Cristo pagou o preço dos nossos pecados, então pagou o preço da nossa penalidade. Nós não precisamos sentir mais culpa, mas ainda há um poder do pecado que temos que dominar. Então a redenção ainda opera em nossas vidas por meio da santificação. Quem foi redimido experimenta o poder do Espírito Santo na vida de santificação, e nós seremos plenamente redimidos quando Cristo voltar na glorificação. Na verdade, não só nós, mas todo o universo vai experimentar essa redenção, como está lá no capítulo 8 de Romanos. Amados, quando temos essa compreensão, nós não nos tornamos idólatras, não idolatramos as coisas deste mundo, não idolatramos o dinheiro, não idolatramos mamon, como diria Jesus, como expressou-se Jesus. Amados, na aplicação para a vida diz: podemos nos prostrar diante de coisas que criamos, dando-lhes caráter de permanência e valor superiores ao que Deus deseja? Às vezes sim. A pessoa, ela se apega à sua casa, ao seu carro, ao seu dinheiro e a tanta coisa, ao seu emprego, e então ela se torna idólatra dessas coisas, idólatra às vezes de certos comportamentos, idólatra de pessoas. Mas quem conhece Deus só adora a Deus, não é idólatra. Estamos caminhando para o fechamento, amados. Eu estou gravando aqui na escola onde dou aula, para informar as pessoas, né? Não estou gravando no horário de aula, é o horário da janta, que é um horário livre para o professor planejar, fazer as suas atividades, o que ele quiser fazer. Então alguns vão às vezes lanchar, né? Às vezes alguns estão comendo alguma coisa, tá certo? Outros estão vendo alguma coisa nos seus celulares, outros fazendo pautas. O professor tem a liberdade nesse momento. Minhas pautas estão em dia para a glória de Deus. Falei ontem, acho que foi ontem para uma chefe aqui, falei: minhas pautas estão perfeitas, usei essa expressão. Perfeitas, é claro, entre aspas, porque nós não somos perfeitos. Amados, o segundo ponto fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, e então ele nos mostra que Salomão, ele buscou a realização, o sentido da vida em muitas coisas no mundo. Ele buscou o sentido no prazer, por exemplo, da bebida, Eclesiastes 2, versículos 1 e 3, buscou o sentido da sua vida nas coisas que ele edificou e construiu, nas suas realizações, versículos 4 e 8 de Provérbios 2, buscou a realização ou o sentido da vida na sua glória, na glória pessoal, pelas coisas que ele fez, versículos 9 e 10, depois os irmãos leem em classe, em sala de aula. Ele buscou, irmãos, o sentido da vida em várias coisas, e viu que, versículo 11, a partir do versículo 10, versículo 11, vai dizer que ele não encontrou sentido, irmão, em nada dessas coisas, ele encontrou sentido. Ele foi procurando, atentei para as obras da minha realização, e nada fez sentido para ele. Amados, então ele aplicou o coração, diz no versículo 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede sobre o céu. Ele começou a refletir sobre o que é a sabedoria, o que é a loucura, a estultícia. Ele foi meditando sobre estas coisas, amados irmãos, e ele chega à conclusão, amados irmãos, que a sabedoria, ela é melhor do que todas as coisas. A sabedoria, ela é melhor. Aqui você vai ver nos versículos 12 e 13, amados, você pode procurar na sua Bíblia, 2, versículo 12 e 13 vai dizer, por exemplo, presta atenção. Ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, como eu disse. Aí no versículo 13 ele conclui, o versículo 12 é maior, mas ele conclui no versículo 13: então vi que a sabedoria é muito mais proveitosa
do que a estultícia, isto é, do que a insensatez, do que a tolice. Quanto a luz, traz mais proveito do que as trevas. Então, depois que ele reflete sobre tudo, ele considera que a sabedoria é superior a todas as coisas. E no último ponto nós vemos, irmãos, que uma luz se rompe. Ele considera então, do versículo 1 ao versículo 17, todas as coisas. Do versículo 1 ao versículo 8, ele mostra que todas as coisas têm um tempo determinado, tem as leis de Deus, e ele aprende que tudo tem um ritmo. Ele diz, irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. Capítulo 3 de Eclesiastes, 3 a 8, não sei se lerei todo o capítulo, porque tem que concluir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí ele prossegue: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E ele prossegue. Depois, se houver tempo, eu volto a esse texto. Amados irmãos, o ponto 3, então, ele vai nos mostrar, irmãos, que Deus é a verdadeira sabedoria inescrutável. Meus amados, existe liberdade para o ser humano se tudo tem uma lei determinada, como diz aqui, há tempo para tudo, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de amar, tempo de odiar, tempo para tudo. Há alguma liberdade para o ser humano. Nós aprendemos que a liberdade está na submissão a Deus, irmãos, que é soberano sobre todas as coisas. Olha, o sinal está batendo e eu tenho que concluir a lição. Então, quando nós nos subordinamos, nos submetemos à lei moral de Deus e a todas as leis de Deus estabelecidas, até mesmo, irmão, nas leis físicas também, há tempo de dormir e tempo de acordar. Se você ficar acordado quando deve dormir, seu corpo vai sentir, você vai acabar adoecendo. Então nós temos que seguir as leis físicas de Deus e também as leis morais e espirituais de Deus, como estão nos 10 mandamentos e em vários outros trechos da palavra de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele formou um mundo ordenado com leis físicas, morais e espirituais, às quais precisamos nos submeter. Nós somos seres relativos, quer dizer, transitórios, só Deus é absoluto. Para que sejamos felizes, é necessário que o entronizemos, que deixemos que Deus reine, seja o rei das nossas vidas. Deus já reina sobre todas as coisas, mas Ele quer que nós voluntariamente, espontaneamente decidamos: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, que o Senhor reine sobre mim. Então Ele quer que nós nos submetamos a Ele, que nós desejemos a sua sabedoria, e quanto mais nós nos submetemos aos seus princípios, mais nós somos livres. Amados irmãos, a liberdade então está na submissão a Deus, e nós vemos na conclusão da lição que haverá um dia do juízo, versículos 15 e 17, Deus vai julgar todos os seres humanos, os justos e os ímpios. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Amados, eu tenho que concluir porque os alunos já estão chegando, e que Deus nos abençoe. Acho que já deu para aprender muitas coisas, e depois eu gravo algum vídeo mais específico para ajudar os irmãos. A ideia do Eclesiastes só há sentido em viver para Deus. Só existe sentido em viver para Deus. A vida sem Deus não faz o menor sentido. Só existe sentido em buscar a sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria que vem de Deus tem como princípio o temor do Senhor, como diz lá em Eclesiastes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. No livro de Eclesiastes, amados irmãos, os irmãos poderão conferir depois, em algum espaço do Eclesiastes, eu não lembro o versículo, diz que separado de Deus, bom é experimentar as coisas que Deus nos dá, mas separado de Deus, quem pode ser feliz, quem pode se alegrar nas coisas separadas de Deus? Amados,
Deus, no livro de Jeremias, capítulo 32, 40, diz que o próprio Deus colocou o temor dele nos nossos corações, para que nós não nos apartemos dele. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.